No coração pulsante de São Paulo, onde o asfalto da Avenida Paulista brilha sob o sol tropical, erguia-se a fachada imponente da Luxo Automóveis, uma concessionária de carros de alto padrão que parecia gritar riqueza a cada centímetro de sua estrutura. Vidros reluzentes refletiam a luz do dia, capturando o movimento frenético da cidade, enquanto o letreiro prateado com o nome da loja, polido até a perfeição, pairava como um símbolo de exclusividade. Dentro do showroom, o ambiente era um convite aos sentidos. O aroma de couro novo misturava-se ao som suave de um jazz ambiental, e os carros expostos, sedãs elegantes, SUVs robustos e conversíveis de linhas aerodinâmicas brilhavam sob holofotes estrategicamente posicionados, como joias em uma vitrine. Era um lugar feito para os ricos, para os que exibiam suas conquistas em relógios de pulso caros e roupas de grife. Mas, naquele dia, um homem aparentemente deslocado cruzou a porta envidraçada, desafiando as regras não ditas daquele mundo de aparências. Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, bicampeão mundial, não parecia o milionário que era. Aos 53 anos, ele havia deixado os holofotes do futebol para trás, escolhendo uma vida discreta, longe das câmeras e do glamour. Vestia uma camiseta azul desbotada, calça jeans que já vira melhores dias e tênis gastos, cujas solas marcadas pelo tempo contavam histórias de caminhadas longas. Nada em sua aparência denunciava a fortuna acumulada ao longo de uma carreira gloriosa ou os investimentos astutos que o tornaram dono de um império silencioso. Para os funcionários da Luxo Automóveis, ele era apenas um senhor comum, talvez perdido, talvez sonhando com algo que nunca poderia ter. Cafu parou diante de um conversível vermelho, seus olhos percorrendo as curvas suaves do veículo com uma mistura de curiosidade e admiração. Ele sempre amara carros, desde os dias de menino no Jardim Irene, quando sonhava em dirigir algo mais que o Fusca velho do pai. Agora, com recursos para comprar qualquer modelo ali exposto, ele queria sentir a experiência de ser um cliente comum, de escolher um carro sem o peso de sua fama. Passou a mão pelo capô, sentindo a textura lisa do metal aquecido pela luz, e um leve sorriso desenhou-se em seu rosto. Por um momento, ele se perdeu na beleza daquele design, imaginando o ronco do motor e o vento batendo no rosto em uma estrada aberta. Mas a tranquilidade durou pouco. Do outro lado do showroom, dois vendedores, impecavelmente vestidos com ternos sob medida, trocaram olhares rápidos antes de fixarem os olhos nele. Um deles, um jovem de cabelo penteado para trás e gravata de seda, murmurou algo para o colega, que conteve uma risada. "Olha só esse cara. Será que ele acha que isso aqui é uma feira de carros usados?" Disse o primeiro, baixo o suficiente para pensar que Cafu não ouviria. Mas Cafu ouviu. Ele sempre teve ouvidos atentos, uma habilidade que o ajudava a antecipar jogadas no campo e agora a captar a malícia nas entrelinhas. Ainda assim, ele não reagiu. Ajustou a postura, endireitou os ombros e caminhou até outro carro, um SUV preto com detalhes cromados que reluziam como espelhos. O ambiente, que deveria ser acolhedor, começou a parecer hostil. Os vendedores passavam por ele com passos rápidos, lançando olhares de soslaio que o avaliavam de cima a baixo. Ninguém se aproximou, ninguém ofereceu ajuda. Um casal de meia-idade entrou na loja e, como se acionados por um sinal invisível, 3 funcionários correram para atendê-los, com sorrisos largos e cumprimentos efusivos. "Bem-vindos. Como podemos ajudá-los hoje?" Ecoou pelo salão, enquanto Cafu, parado ao lado do SUV, era completamente ignorado. Ele tentou não se importar. Talvez estivessem ocupados, pensou. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Mas conforme os minutos passavam, a sensação de desconforto crescia, como uma pedra pesada no peito. Ele se aproximou de uma placa com as especificações do SUV, lendo os detalhes com atenção. Queria saber sobre o motor, a potência, o consumo. Era o tipo de conversa que ele esperava ter com um vendedor, mas ninguém parecia disposto a lhe dar essa chance. Finalmente, Cafu decidiu tomar a iniciativa. Caminhou até o balcão principal, onde um funcionário chamado Diego, segundo o crachá, digitava algo no celular com um ar distraído. Diego era jovem, talvez na casa dos 20 anos, com um corte de cabelo moderno e um perfume forte que se espalhava pelo ar. Cafu pigarreou suavemente para chamar sua atenção. "Boa tarde. Eu gostaria de saber mais sobre o conversível vermelho ali fora", disse, com a voz calma e educada que sempre usava em situações públicas. Diego levantou os olhos do celular, mas não por interesse. Ele mediu Cafu de cima a baixo, demorando-se nos tênis gastos e na camiseta desbotada.
Um sorriso sarcástico curvou seus lábios. O conversível? Aquele ali é meio caro, sabe? Talvez o senhor queira dar uma olhada em algo mais em conta. Tem uma loja de carros usados a 2 quadras daqui. A resposta foi um golpe, disfarçado de cortesia, mas afiado o suficiente para cortar. Cafu sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Anos enfrentando adversários em campos de futebol o ensinaram a não ceder à provocação. Eu não estou procurando carros usados, respondeu, com firmeza, mas sem elevar o tom. Quero informações sobre o conversível. Estou interessado em comprar. Diego deu de ombros, como se a insistência de Cafu fosse uma perda de tempo. Olha, a gente está bem ocupado hoje. Por que o senhor não volta outra hora? Ele voltou a atenção para o celular, dispensando Cafu como se ele fosse um inseto incômodo. O ex-jogador sentiu um aperto no peito, uma mistura de indignação e decepção. Ele não estava ali para provar nada a ninguém, mas a forma como estava sendo tratado era um lembrete cruel de como as aparências dominavam aquele lugar. Antes que pudesse responder, uma voz grave cortou o ar. Algum problema aqui? Era Senhor Almeida, o gerente da concessionária. Um homem alto, de pele bronzeada e terno cinza impecável. Sua presença impunha respeito, mas seus olhos eram frios, avaliadores. Ele olhou para Cafu com uma expressão que misturava curiosidade e desdém, como se tentasse decifrar o que um homem como aquele fazia ali. Diego aproveitou a chegada do chefe para se explicar, com um tom que beirava a zombaria. Esse senhor está perguntando sobre o conversível, mas eu já disse que a gente está ocupado. Acho que ele não entendeu. Almeida virou-se para Cafu, cruzando os braços. Senhor, com todo respeito, nós atendemos clientes que já têm uma ideia clara do que querem. Nossos carros são investimentos sérios, e hoje estamos priorizando quem está pronto para fechar negócio. Talvez o senhor se sinta mais à vontade em outro lugar. As palavras de Almeida eram cuidadosamente escolhidas, mas o subtexto era claro. Cafu não pertencia àquele espaço. O gerente sorriu, mas era um sorriso vazio, que não chegava aos olhos. Cafu sentiu um tremor nas mãos, não de nervosismo, mas de uma raiva contida que ele raramente deixava aflorar. Ele abriu a boca para responder, mas Almeida já havia se virado, dispensando-o com um gesto. Diego, volte ao trabalho. E o senhor, tenha um bom dia, disse o gerente, antes de se afastar para atender outro cliente. O showroom, que momentos antes parecia vibrante, agora era sufocante. Cafu ficou parado por alguns segundos, sentindo os olhares dos outros funcionários. 2 vendedores próximos ao balcão trocaram risadinhas, e ele ouviu fragmentos da conversa. Acha que ele veio aqui para tirar foto com os carros? Disse um. Deve estar sonhando que é o Neymar, respondeu o outro, rindo baixo. Cada palavra era como uma agulhada, mas Cafu se recusava a deixar que vissem sua dor. Ele endireitou a postura, ajustou a camiseta e começou a caminhar em direção à saída. O som dos seus tênis ecoava no piso brilhante, um contraste gritante com o silêncio que se formava ao seu redor. Mas quando estava a poucos passos da porta, uma voz jovem e hesitante o fez parar. Senhor, por favor, espere. Cafu virou-se e viu um rapaz magro, de pele morena e uniforme da concessionária, aproximando-se com passos nervosos. O crachá identificava-o como João, estagiário. Ele parecia deslocado entre os colegas, com o rosto corado e os olhos cheios de uma mistura de vergonha e coragem. João parou diante de Cafu, esfregando as mãos como se tentasse reunir forças. Eu só queria pedir desculpas. O que eles fizeram foi errado. O senhor não merecia ser tratado assim. Sua voz tremia, mas havia sinceridade em cada palavra. Cafu arqueou as sobrancelhas, surpreso. Em meio àquela onda de desrespeito, a atitude de João era como um raio de luz. Obrigado, rapaz, disse Cafu com um tom mais suave. Qual é o seu nome? João hesitou como se não esperasse a pergunta. João, senhor. Sou só um estagiário, mas acho que todo mundo merece respeito, não importa como está vestido. Cafu observou o jovem por um momento, notando a determinação em seus olhos. Era raro encontrar alguém tão genuíno, especialmente em um lugar como aquele. Você tem razão, João. E saiba que sua atitude vale mais do que qualquer carro aqui. Ele deu um leve aceno com a cabeça, um gesto de gratidão, antes de continuar seu caminho para a saída. Ao cruzar a porta de vidro, Cafu sentiu o ar quente de São Paulo envolver seu rosto. Ele parou por um instante, olhando para o letreiro prateado da Luxo Automóveis. O sol refletia na superfície, mas, para ele, o brilho daquele lugar havia se apagado. As risadas dos funcionários ainda ecoavam em sua mente,
cada comentário sarcástico gravado como uma cicatriz. Mas, em vez de ceder à mágoa, algo dentro dele se acendeu uma determinação fria, calculada, do tipo que o levou a levantar taças em campos de futebol diante de adversários implacáveis. Ele tirou o celular do bolso, abriu a lista de contatos e encontrou o número de Ricardo, seu gerente financeiro. Ricardo, preciso de você, disse, assim que a chamada foi atendida. Sua voz era calma, mas firme, como a de um capitão dando ordens antes de uma final. Quero comprar uma empresa, a Luxo Automóveis, e quero que seja rápido. Do outro lado da linha, Ricardo riu, pensando que era brincadeira. Uma concessionária? Tá querendo virar vendedor de carros agora, Cafu? Mas o silêncio que seguiu fez Ricardo perceber que não era piada. É sério? Por quê? O que aconteceu? Cafu olhou para a fachada da loja uma última vez, os olhos estreitados. Digamos que eles cometeram um erro, e eu vou garantir que aprendam com ele. Ele desligou o telefone e começou a caminhar pela Paulista, misturando-se à multidão. Mas enquanto os outros passavam apressados, Cafu movia-se com a tranquilidade de quem sabia exatamente o que estava por vir. Naquela noite, em seu apartamento no Morumbi, ele sentou-se em uma poltrona de couro, com uma xícara de café intocada sobre a mesa. Papéis e anotações espalhavam-se à sua frente. Mas sua mente estava focada em um único objetivo. Ele não era mais o menino do Jardim Irene, nem o astro do futebol que encantava o mundo. Era um homem que havia conquistado tudo o que queria com trabalho, estratégia e paciência. E agora, a Luxo Automóveis seria o próximo capítulo de sua história, um capítulo que ele escreveria com suas próprias regras. A conversa com Ricardo foi apenas o começo. Nas horas seguintes, Cafu acionou sua rede de contatos, advogados, investidores, banqueiros, pessoas que conheceu ao longo de décadas no mundo do esporte e dos negócios. Ele explicou o plano com a clareza de quem já visualizava cada passo. Quero a concessionária. Não me importa o preço, mas tem que ser discreto. Ninguém pode saber até estar feito. Sua voz não tremia. Não havia espaço para dúvidas. Ricardo, ainda surpreso, prometeu agir rápido. Você sabe que isso é loucura, né? Mas se é o que você quer, eu faço acontecer. Cafu sorriu, um sorriso que misturava confiança e ironia. Loucura é subestimar alguém como eu. Enquanto a cidade dormia, Cafu ficou acordado, planejando cada detalhe. Ele não queria apenas comprar a Luxo Automóveis. Queria transformá-la, torná-la um exemplo de que o respeito não tem preço, de que a dignidade não depende de um terno caro ou de um carro de luxo. Ele pensava em João, o estagiário, e na coragem que o jovem mostrou. Pensava nos funcionários que riram dele, nos olhares de desprezo de Almeida. E, acima de tudo, pensava em todas as pessoas que, como ele, já haviam sido julgadas por sua aparência. Aquela concessionária seria mais do que um negócio. Seria uma lição. E Cafu, com a mesma determinação que o levou a erguer a taça do mundo, estava pronto para ensiná-la. Dias depois do incidente que marcou sua primeira visita a Luxo Automóveis, Cafu retornou à concessionária. Mas dessa vez, o ar ao seu redor parecia carregado de uma energia diferente. A Avenida Paulista pulsava com sua agitação habitual, os carros buzinando e os pedestres apressados cruzando as calçadas. Mas Cafu caminhava com uma calma quase cerimonial. Ele vestia a mesma camiseta azul desbotada, a mesma calça jeans surrada e os tênis gastos, como se quisesse que a fachada brilhante da Luxo Automóveis o visse exatamente como da primeira vez. No bolso do casaco leve, porém, ele carregava algo que mudaria tudo, um envelope grosso, repleto de documentos que selavam o destino da empresa. A fachada de vidro reluzia sob o sol matinal, e o letreiro prateado com o nome da loja parecia menos intimidador agora, como se soubesse que estava prestes a se curvar a um novo dono. Cafu parou por um instante do lado de fora, respirando fundo. Não era apenas uma volta ao local onde fora humilhado. Era o início de uma transformação que ele havia planejado com a precisão de um estrategista em campo. Ele empurrou a porta de vidro e entrou, o som dos seus passos ecoando no piso brilhante do showroom. Os funcionários, ocupados com suas tarefas matinais, não o notaram de imediato. Mas quando Diego, o vendedor que o dispensara com desdém dias antes, levantou os olhos do celular e o reconheceu, seu rosto congelou em uma mistura de surpresa e irritação. Você de novo? Murmurou Diego baixo o suficiente para que os colegas não ouvissem, mas alto o bastante para que Cafu captasse o tom de desprezo. Cafu não respondeu. Em vez disso, caminhou diretamente até o balcão principal, colocou o envelope sobre a superfície polida e disse, com uma voz que misturava serenidade e autoridade, quero falar com o gerente. Agora.
Diego hesitou, claramente incomodado com a confiança de Cafu. O senhor Almeida está ocupado. O que você quer? Perguntou, cruzando os braços. Cafu sorriu levemente, um sorriso que não revelava nada além de sua certeza. Diga a ele que é importante. Ele vai querer ver isso. Apontou para o envelope, e algo na firmeza de suas palavras fez Diego recuar. O jovem vendedor resmungou, mas pegou o interfone e chamou o gerente. Enquanto esperava, Cafu observou o showroom. Os carros continuavam impecáveis, brilhando sob as luzes, mas o ambiente parecia menos opressivo agora, talvez porque ele sabia que estava no comando. Os outros funcionários começaram a notar sua presença, trocando olhares curiosos. Alguns cochichavam, tentando entender por que aquele homem que parecia tão fora de lugar estava ali novamente. Senhor Almeida apareceu momentos depois, emergindo de uma sala nos fundos com seu terno cinza impecável e a mesma expressão arrogante de antes. Ele parou a poucos passos de Cafu, cruzando os braços e erguendo uma sobrancelha. Senhor, já conversamos da última vez. O que está acontecendo aqui? Perguntou, com um tom que sugeria que Cafu era no máximo uma inconveniência. Cafu não se abalou. Ele empurrou o envelope na direção de Almeida e disse, calmamente, abra, leia. Você vai entender. Almeida franziu a testa, claramente intrigado, mas pegou o envelope com um suspiro de impaciência. Ele abriu o fecho, tirou os documentos e começou a folheá-los. À medida que seus olhos percorriam as páginas, sua expressão mudou. A arrogância deu lugar à confusão, depois ao choque. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele lia o contrato de aquisição, as assinaturas, os carimbos oficiais. Isso é um contrato de compra? Balbuciou, levantando os olhos para Cafu. Não pode ser verdade. Cafu cruzou os braços, mantendo o olhar firme. É exatamente o que parece. A partir de hoje, eu sou o novo dono da Luxo Automóveis. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia engolir todos os sons do showroom. Os funcionários, que até então observavam de longe, pararam o que estavam fazendo. Diego deixou o celular escorregar das mãos, caindo com um baque no balcão. Uma vendedora chamada Fernanda, que rira de Cafu na primeira visita, ficou pálida, apertando as mãos uma contra a outra. Almeida tentou se recompor, pigarreando. Mas, como? Quando isso aconteceu? Quem é você? Sua voz tremia, e pela primeira vez, ele parecia pequeno, vulnerável. Cafu deu um passo à frente, sua presença agora dominando o espaço. Meu nome é Marcos Evangelista de Moraes. Mas vocês provavelmente me conhecem como Cafu. E quanto ao como, digamos que subestimar as pessoas tem consequências. O nome, Cafu, caiu como um trovão no showroom. Alguns funcionários arregalaram os olhos, outros trocaram olhares incrédulos. O Cafu? O jogador de futebol? Sussurrou alguém no fundo. Não pode ser, murmurou outro. Mas a verdade estava diante deles, inegável, escrita nos documentos que Almeida ainda segurava com mãos trêmulas. Cafu não deu tempo para que processassem a revelação. Ele caminhou até o centro do showroom, onde a luz dos holofotes iluminava um conversível azul, e virou-se para os funcionários, que agora formavam um semicírculo hesitante ao seu redor. Quero todos aqui. Agora, disse, com a voz de um capitão que não aceita desobediência. Os vendedores, recepcionistas e até o segurança se aproximaram, alguns com expressões de curiosidade, outros com medo estampado no rosto. Cafu respirou fundo, deixando o peso do momento se instalar. Vou contar uma história. Começou, sua voz firme, mas sem raiva. Há alguns dias entrei nesta loja como cliente. Queria comprar um carro. Estava animado, curioso, como qualquer pessoa que sonha com um veículo novo. Mas o que recebi em troca? Olhares de desprezo, risadas disfarçadas, comentários que me fizeram sentir como se eu não valesse nada. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Alguns funcionários baixaram os olhos, envergonhados. Outros, como Diego, tentaram manter a pose, mas a tensão em seus rostos os traía. Cafu continuou apontando para Almeida, que parecia encolher a cada segundo. Você, senhor Almeida, foi o primeiro a me dizer que eu não pertencia a este lugar. Você sugeriu que eu procurasse uma loja de carros usados, como se eu não tivesse o direito de estar aqui. E você, Diego, ele virou-se para o jovem vendedor, que recuou instintivamente. Você disse que eu estava no lugar errado, que eu deveria voltar outra hora. Outros riram, murmuraram, me trataram como um intruso. E tudo isso por quê? Porque eu não estava usando um terno? Porque meus tênis estão gastos? Ele balançou a cabeça com um misto de decepção e determinação. Vocês julgaram minha aparência, mas não tinham ideia de quem eu sou. E agora?
vão aprender que as aparências enganam. O silêncio no showroom era absoluto. Até o jazz ambiental parecia ter desaparecido, engolido pela gravidade das palavras de Cafu. Ele ergueu a mão, apontando para Almeida. Senhor Almeida, você era o gerente desta concessionária. Era sua responsabilidade garantir que todos os clientes fossem tratados com respeito. Mas você liderou a arrogância que vi aqui. Por isso você está demitido. Agora. Almeida abriu a boca para protestar. Mas as palavras não vieram. Seu rosto estava vermelho e ele balbuciou algo incompreensível antes de 2 seguranças se aproximarem, indicando a saída. Isso é um erro, eu posso explicar, tentou Almeida, mas Cafu o cortou com um olhar que não deixava espaço para argumentos. O único erro foi seu julgamento. E aqui não há lugar para erros assim. Enquanto Almeida era escoltado para fora, Cafu virou-se para os outros funcionários, chamando-os um a um. Diego, você riu de mim e me dispensou sem ao menos ouvir. Está demitido. Diego tentou argumentar. Eu não quis ofender. Foi só. Mas Cafu o interrompeu. Você teve sua chance. Agora vá. Em seguida ele chamou Fernanda. Você disse que eu parecia perdido. Pois bem, quem está sem rumo agora é você. Está demitida. Um a um, os funcionários que participaram da humilhação foram dispensados. Cada demissão recebida com um silêncio pesado. Alguns saíram de cabeça baixa, outros murmurando desculpas, mas nenhum ousou desafiar Cafu. O showroom, antes cheio de risadas sarcásticas, agora era um palco de consequências. E Cafu era o diretor implacável. Mas então, no meio daquele momento de tensão, Cafu fez algo inesperado. Ele olhou para o canto do salão, onde um jovem magro, de pele morena e uniforme um pouco largo demais, observava tudo com olhos arregalados. João, chamou Cafu, com um tom mais suave. O estagiário deu um passo à frente, visivelmente nervoso, as mãos tremendo enquanto se aproximava. Sim, senhor. Gaguejou, temendo ser o próximo na lista. Mas Cafu colocou a mão em seu ombro, um gesto que surpreendeu a todos. João, você provavelmente não se lembra, mas eu me lembro de você. Naquele dia, quando todos me ignoraram ou riram de mim, você foi o único que me tratou como gente. Você pediu desculpas, disse que eu merecia respeito. Foi um gesto pequeno, mas para mim significou tudo. João piscou, confuso, enquanto os outros funcionários trocavam olhares. Cafu continuou, agora olhando para o grupo. Por isso João não só fica, ele será o novo gerente da Luxo Automóveis. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. João balançou a cabeça, incrédulo. Mas eu sou só um estagiário, senhor. Não sei se... Cafu sorriu, com a confiança de quem já viu potencial em iniciantes antes. Você tem o que importa, João, caráter. O resto você aprende. Eu confio em você. Com as demissões concluídas e João promovido, Cafu reuniu os funcionários restantes, aqueles que não haviam participado do incidente ou que eram novos demais para estarem envolvidos. Ele caminhou pelo showroom, parando diante do conversível vermelho que admirara na primeira visita. Esta concessionária agora é minha, disse, sua voz ecoando com uma autoridade natural. E a partir de hoje, as coisas vão mudar. Aqui, todo cliente que cruzar aquela porta será tratado com respeito. Não importa como ele se veste, de onde vem ou quanto dinheiro vocês acham que ele tem. Essa é a nova regra. E quem não seguir, não terá lugar aqui. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso porque acredito que todo mundo merece ser valorizado. E vocês que ficam têm a chance de provar que entendem isso. Nos dias que se seguiram, a Luxo Automóveis começou a se transformar sob a liderança de Cafu. Ele trouxe uma equipe de consultores para treinar os funcionários, com foco em empatia, humildade e atendimento ao cliente. João, apesar da juventude, assumiu o papel de gerente com uma dedicação que impressionava. Ele implementou novas diretrizes. Todo cliente deveria ser recebido com um sorriso, toda pergunta deveria ser respondida com paciência e nenhuma suposição deveria ser feita com base na aparência. Cafu, embora presente, preferia ficar nos bastidores, observando de sua sala envidraçada no mezanino. Ele via João orientando a equipe, corrigindo erros com gentileza, mas firmeza, e sentia orgulho. O jovem estagiário, que outrora temia ser notado, agora liderava com uma confiança crescente, como se o voto de confiança de Cafu tivesse despertado algo dentro dele. Uma manhã, uma senhora idosa entrou na loja, acompanhada por sua neta adolescente.
Ela usava um vestido florido simples e parecia hesitante, olhando os carros com uma mistura de fascínio e insegurança. Antes que qualquer funcionário pudesse hesitar, João foi o primeiro a se aproximar. Bom dia, dona. Bem-vinda a Luxo Automóveis. A senhora quer dar uma olhada em algum modelo especial? Perguntou com um sorriso caloroso. A senhora piscou, surpresa. Ah, eu. Só vim ver. Não sei se posso comprar algo assim, respondeu, tímida. João balançou a cabeça como se a ideia de ela não pertencer ali fosse absurda. A senhora está no lugar certo. Vamos dar uma volta, conhecer os carros. Quem sabe a senhora não encontra o seu favorito? Ele a acompanhou pelo showroom, explicando os detalhes com paciência, enquanto a neta tirava fotos, encantada. Do mezanino, Cafu observava a cena, um leve sorriso nos lábios. Era exatamente isso que ele queria. Um lugar onde ninguém se sentisse julgado. A mudança na Luxo Automóveis não passou despercebida. Em poucas semanas, a notícia começou a se espalhar por São Paulo. Clientes que antes evitavam a concessionária, intimidados por sua reputação de exclusividade, agora chegavam curiosos, atraídos pelas histórias de um atendimento diferente. Um empresário de Campinas, que costumava comprar seus carros em outra cidade, visitou a loja e ficou impressionado. Ouvi falar do que aconteceu aqui, disse ele a João, enquanto assinava o contrato de um SUV. Esse tal de Cafu realmente mudou as coisas. Nunca fui tão bem atendido. João sorriu, orgulhoso. O senhor Cafu acredita que o respeito vem antes de tudo. É isso que tentamos fazer aqui. O empresário assentiu passando o cartão de crédito. Diga a ele que ganhou um cliente fiel. A história de Cafu e sua aquisição da Luxo Automóveis virou uma espécie de lenda urbana em São Paulo. As pessoas falavam sobre o ex-jogador que, humilhado por sua aparência, comprou a concessionária e transformou um ambiente de arrogância em um exemplo de inclusão. Alguns clientes chegavam apenas para ver se a história era verdade, mas saíam com contratos assinados, conquistados pela atenção genuína dos funcionários. Cafu, no entanto, evitava os holofotes. Ele raramente dava entrevistas ou aparecia em público, preferindo deixar que o trabalho falasse por si. Mas, em uma tarde tranquila, enquanto caminhava pelo showroom, João o abordou, hesitante. Senhor Cafu, posso falar com o senhor um minuto? Cafu parou, convidando-o a se sentar em uma das poltronas da área de espera. Claro, João. O que está na cabeça? João esfregou as mãos, nervoso. Eu só queria agradecer. Não só pela promoção, mas por mostrar que as coisas podem ser diferentes. Acho que ninguém mais teria feito o que o senhor fez. Cafu olhou para João. E por um instante, a memória daquele dia de humilhação voltou à sua mente. Mas em vez de raiva, ele sentiu uma paz profunda. João, quando entrei aqui pela primeira vez, nunca imaginei que a história terminaria assim. Mas aprendi uma coisa. Às vezes, as piores situações trazem as melhores oportunidades. Você me tratou com respeito naquele dia, sem saber quem eu era. Continue fazendo isso, e você vai mudar mais vidas do que imagina. Ele colocou a mão no ombro de João, com um sorriso que transmitia confiança. E nunca, nunca subestime ninguém. A aparência engana, mas o caráter, esse é para sempre. João assentiu, os olhos brilhando com emoção, antes de voltar ao trabalho. Enquanto o jovem gerente se afastava, Cafu ficou de pé, olhando para o showroom agora cheio de energia positiva. Os clientes conversavam com os vendedores, rindo, apontando para os carros. O ambiente, que antes era frio e excludente, agora vibrava com calor humano. Cafu sabia que sua maior vitória não estava em ser o dono da Luxo Automóveis, mas em transformar o que ela representava. Ele caminhou até a janela, observando o movimento da Paulista lá fora. A cidade seguia seu ritmo, mas ali, naquele canto de São Paulo, algo havia mudado para sempre. E essa, para Cafu, era a conquista mais importante de todas.